Fala galera, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje eu gostaria de estar falando um pouco sobre criação de componentes e como criar uma interação simples aqui, rápida, tá? Para você ter uma ideia de como é que funciona os componentes e as interações das animações aqui no Figma. Então, eu tive a ideia de construir uma interface voltada para a leitura bíblica e algo que eu fiz foi um componente de cards para representar cada livro que eu quero exibir, né, no meu site. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho basicamente um card onde o meu componente ele está fechado e um card onde o meu componente ele está aberto. O que é que isso significa? E a mesma informação que está no card fechado, ela precisa estar no card aberto. Porque quando eu criar a interação aqui entre eles, a animação vai ficar mais fluida. O que é que acontece? Quando eu quero criar uma animação entre os frames que eu tenho, eu preciso que todas as camadas que estejam dentro de um sejam todas com o mesmo nome do que vai se tornar. No caso aqui, por exemplo, eu tenho uma camada com o nome Gênesis e aqui eu tenho a mesma coisa com o nome Gênesis. Aqui dentro eu tenho a camada com o nome Sinopse do livro. E esse texto é o mesmo que está aqui com o nome Sinopse do livro, no outro frame. Se não for dessa forma, a nossa animação utilizando o Smart Animate, né, a nossa animação inteligente ali, ela não vai funcionar. Então, para isso que você precisa ter o mesmo nome nas camadas. Então, você vai selecionar aqui o que você for fazer e você vai vir aqui nas opções do frame e você vai ter aqui uma configuração de criação de componentes. Por exemplo, criar componente, criar um componente dos dois, criar componentes múltiplos, ele vai criar dois componentes separados, que é o card livre aqui e o outro. Criar um componente set, ele vai criar um componente único, mas com duas variáveis, que é exatamente as duas variantes, aliás. As duas variantes que você vai precisar, que é o close e é o open, é o card fechado e é o card aberto. Tá? Então vou selecionar aqui os dois, criar um componente set, e ele aqui tornou os dois em um componente só. E aqui dentro agora eu tenho duas variantes. O que acontece? Se observar, eu tenho aqui as duas variantes com o mesmo nome de default. Esses nomes eles precisam ser diferentes, porque ele já me mostra aqui um aviso dizendo que essa propriedade, está aqui propriedade 1, eu posso alterar o nome, ela está me dando o mesmo nome para as duas, isso não pode. Ela precisa ter nomes diferentes. E eu posso colocar o nome close e aqui eu vou colocar um open. Dessa maneira agora ele vai conseguir reconhecer aqui, ó, open e close. Quando eu selecionar um ou outro, ele vai alternar. Por exemplo, se eu trouxer aqui o meu componente, eu já tenho o meu componente aqui pronto para receber a interação. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou apertar em Shift E, ou você vai vir aqui na guia protótipo e você vai iniciar uma nova interação, tá? Essa interação ela vai ser do tipo clique, para quando você clicar no seu objeto ele expandir e abrir para essa segunda variante aberta. Então você vai selecionar o primeiro, arrasta para o segundo e agora vamos configurar de fato aqui a nossa interação. Primeiro o trigger ele é um clique, ele é qual é a entrada, qual é a maneira que você vai interagir, através do clique, do drag, que é arrastar. Você vai escolher, no nosso caso é um clique. Aqui ele pergunta qual é a ação que vai acontecer, que é change to, que é alterar. Então a gente vai alterar do estado close para o estado open. E aqui nas propriedades, olha só, ele me pergunta, eu estou no close atualmente, e ele já me seleciona aqui open. Mas eu não quero que a animação seja instantânea e nem dissolve, que é aquela animação suave de transição. Eu quero que seja Smart Animate. E essa animação ela vai criar uma transição automática entre todos os elementos. Isso é o que vai tornar a nossa animação mais interessante. Aqui eu vou escolher na curva esse nome Gentle, eu acho que assim pronuncia, me perdoem se eu não pronunciei correto. A duração é 300 milissegundos, que é para mais ou menos essa velocidade. E é tudo.
Eu fiz um clique e ele abriu o meu card, mas ele não fechou. O que é que falta? Falta eu criar a interação de retorno. Então eu vou selecionar novamente aqui o protótipo. Agora eu vou partir desse para voltar. A configuração ela vai ficar igual e aqui eu já posso fazer o teste. Aqui, tanto para abrir como para fechar, ok? Eu espero que você tenha curtido esse mini tutorial e até a próxima, ok? Até mais, tchau, tchau!